RCP Notícias. Estimado amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, boa tarde, já são 13 horas. Com a técnica do Adão de Brito, seja bem-vindo a este jornal. Vamos conhecer os títulos dos principais assuntos a serem abordados. Financiamento dos projetos no âmbito do terceiro compacto do MCC está tremido. A imprensa internacional fala em corte determinada por Elon Musk. Ministro da Educação promete atribuição de um acréscimo de 15 mil escudos aos estudantes cabo-verdianos em Marrocos. PICV acusa a polícia de fronteira de racismo e abuso de poder no caso que envolve recusa de entrada de nigerianos no país. Estradas de Cabo Verde promete mão dura na fiscalização da estrada São Filipe Vale dos Cavaleiros e responsabilização de donos de animais. Donald Trump suaviza tom na guerra comercial com a China para o alívio dos mercados. Amigo ouvinte da Rádio Cabo Verde, muito boa tarde. A agência governamental norte-americana Millennium Challenge Corporation, MCC, que apoia projetos de desenvolvimento, sobretudo em países africanos, incluindo Cabo Verde, sofrerá reduções significativas no número de funcionários e programas projetados pelo departamento de Elon Musk, segundo vários médias internacionais. O memorando interno citado pela France Press refere que o Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos, liderado pelo bilionário Elon Musk, irá impor reduções significativas no número de funcionários e programas da agência. O site noticioso norte-americano Político adianta que a agência deverá dispensar os seus 320 funcionários e terminar as doações a cerca de 40 países em desenvolvimento onde tem projetos, escreve a Lusa. No e-mail enviado a todos os funcionários na terça-feira e citado pelo Político, o dirigente máximo em exercício do MCC afirma ter tido conhecimento pela equipa do Departamento de Eficiência Governamental que, em breve, haverá uma redução significativa no número de programas da agência e, consequentemente, da equipa. Numa reunião de toda a equipa, realizada na manhã de hoje, a liderança do MCC disse aos funcionários que o Departamento de Eficiência Governamental vai redigir uma resolução na próxima semana para o Conselho da Agência, composto pelo secretário de Estado Marco Rubio, o secretário de Tesouro e também o representante comercial dos Estados Unidos, para além do dirigente interino da MCC e 4 membros do setor privado, para encerrar as concessões em todo o mundo nos próximos meses, disse ao Político um participante sob anonimato. A expectativa é que dentro de 90 dias todas as operações do MCC estejam encerradas, adiantou a mesma fonte. E a Rádio de Cabo Verde vai continuar a abordar este assunto e vai tentar uma reação das autoridades nacionais se tem alguma informação a respeito. E o Grupo de Amizade de Cabo Verde de Marrocos acaba de regressar do Reino de Marrocos, onde esteve em visita no âmbito das relações de cooperação entre os dois parlamentos. Em jeito de balanço na missão, o presidente do Grupo de Amizade, o deputado Orlando Dias, diz ter registrado grande abertura do Reino de Marrocos em cooperar com Cabo Verde nas mais diversas áreas. No encontro com os estudantes cabo-verdianos a estudar nas universidades marroquinas, percebeu-se que a bolsa do governo marroquino, no valor de 7.500 escudos, é insuficiente para viverem com dignidade. De volta ao país, o Grupo de Amizade encontrou-se já com o Ministro da Educação, que promete enviar esforços para que Cabo Verde possa comparticipar com um valor à volta dos 15 mil escudos e apoiar assim os nossos estudantes daquele país. A Joana Lopes esteve na conferência e tem uns pormenores. A deslocação ao Reino de Marrocos surge na sequência de um convite do Grupo de Amizade Marrocos-Cabo Verde ao seu homólogo no Parlamento cabo-verdiano. O presidente do Grupo de Amizade Cabo Verde-Marrocos, o deputado Orlando Dias, faz um balanço positivo da missão em que foram recebidos pelo presidente da Casa dos Representantes do Reino de Marrocos, presidente do Senado marroquino, presidentes de comissões especializadas e também pelos Ministérios da Educação, Turismo, Desenvolvimento Social, Transição Energética e Desenvolvimento Sustentável. Das autoridades marroquinas recebemos toda a abertura para o reforço de cooperação excelente que existe entre Cabo Verde e o Reino de Marrocos, nos mais diversos setores. Vamos influenciar enquanto grupo parlamentar da amizade Cabo Verde-Marrocos para que, de facto, haja reforço da cooperação entre os dois países. Nós defendemos também, para além da cooperação com outros países,
a cooperação sul-sul. Cabo Verde tem todas as condições de diversificar a sua linha de cooperação para impulsionar melhor o nosso processo de desenvolvimento. Na Embaixada de Cabo Verde manteve encontro com o embaixador e com a nossa comunidade, que apesar de estar bem integrada, os nossos estudantes partilharam as dificuldades enfrentadas. Explica Orlando Dias. No encontro com os estudantes colocaram vários problemas, generalmente a residência para estarem e também o montante insuficiente que recebem da parte marroquina, no valor de 7.500 escudos. Na abordagem com o Ministro da Educação, nós solicitamos ao Ministro que Cabo Verde também contribua com uma parte, pelo menos 15.000 escudos, porque com menos de 20.000 escudos, os estudantes não conseguem, de facto, viver e estudar em condições mínimas. E no encontro com o Ministro disponibilizou-se a ter um encontro com o embaixador de Marrocos, ver se visita Marrocos ou convidar o seu homólogo para visitar Cabo Verde, e também disse que vai fazer os possíveis para compensar o montante. E o grupo de deputados pretende encontrar-se com o presidente da Assembleia Nacional e membros do governo para transmitir-lhes o interesse das autoridades marroquinas em diversificar a sua linha de cooperação com Cabo Verde. Esse grupo de amizade quer ver melhor desempenho dos outros grupos de amizade na diplomacia cabo-verdiana. É a primeira visita que um grupo parlamentar de Cabo Verde, do Parlamento cabo-verdiano, faz exterior enquanto grupo. Julgo que é um exemplo que os outros grupos de amizade devem ter em conta para que possamos fazer funcionar os grupos de amizade. Normalmente, os grupos de amizade parlamentar não têm funcionado. São vários grupos. Vamos ter um encontro com o Presidente da Assembleia Nacional também para falarmos disso. Ver como os grupos de amizade podem ter um maior impacto naquilo que é a diplomacia parlamentar. Dão conta de uma fraca adesão dos estudantes cabo-verdianos aqui no país aos concursos a bolsas de estudo nos estabelecimentos de ensino marroquinos. E no Parlamento, o PICV denunciou, considera racismo e abuso de poder dos agentes da Polícia de Fronteiras, em causa recente não admissão e consequente expulsão de viajantes nigerianos no aeroporto internacional Amílcar Cabral. Bilu Rodrigues acompanhou a declaração política do PICV. A deputada Gisela Almeida deu voz à declaração política que levantou preocupações sobre o tratamento dado aos imigrantes africanos durante os procedimentos de entrada no país. Caso de Abembola, que é nigeriana, é um puro exemplo. Ele foi algemado, agridado, óculos quebrados, sem alimentação e sem assistência jurídica. Enquanto que jovem africano está tratado como suspeito, passageiro europeu passa na fronteira sem nenhum obstáculo. Não é ser claro, racismo que tem lugar na Cabo Verde, e muito menos quanto é institucionalizado. É por isso que nos exige medidas fortes desde já, um mecanismo independente para controlar expulsões, vítima se espera um pedido de desculpa pública do governo de Cabo Verde, mesmo com indenização. Gisela Almeida realça ainda que a forma como os turistas africanos têm sido tratados entra em contradição com os altos cargos que cabo-verdianos desempenham na CDAO. Política de deportação sistemática afeta todo cidadão africano e põe em risco a segurança de cabo-verdiano que está presente no seu país do continente. Ele fragiliza a solidariedade pan-africana e suja a imagem que o Cabo Verde representa na África. Nunca pode, de um lado, ocupar lugar de prestígio na instituição regional e, de outro lado, guarda no cofre de Estado taxa comunitária que é de nós. No mês de julho, claro, nunca pode usufruir de benefício sem respeitar regra. Quando nos fecha a porta para visitante africana, expulsar-se, nos fecha também porta para um tipo de turismo que beneficia a nossa economia local. Turismo de massa, que também da Europa, com esses pacotes, tudo incluído, que deixa grande valor para a população. Reagindo às declarações de Gisela Almeida, Euclides Silva, do MPD, foi peremptório em dizer que não há racismo em Cabo Verde, muito menos institucional. Cabo Verde, que é um país racista, todo tem racista na Cabo Verde, onde que a senhora tem que incorporá-lo por inteiro. Para esclarecer, Polícia Nacional está cumpre lei. Livre circulação, senhora deputada, é que é para imigrantes e turistas têm que cumprir sim os requisitos mínimos para entrar na Cabo Verde. Para terminar, a minha deputada nacional de Cabo Verde, a minha pago para cabo-verdianos para defender interesses de cabo-verdianos. Se a senhora acha, mas tem que defender interesses de outros povos.
de outra nacionalidade, a senhora tem legitimidade de concorrer para o Parlamento de lá e fala mal de quem que se chama. Ali na Cabo Verde nunca está permitido que a senhora venha para falar mal de cabo-verdiano. Declarações repudiadas de imediato por Carla Lima, do PAICV. É para lamentar profundamente os termos em que o deputado Euclides Silva referiu-se à deputada, que é uma deputada eleita legitimamente, que é uma cabo-verdiana de direito e, de facto, é triste e o senhor devia repensar as suas palavras se quer representar o povo africano. Já a UCID pediu tolerância e razoabilidade na abordagem das questões, uma vez que o caso está em investigação. É um assunto muito sensível que já está na alçada de outras autoridades. Entendemos que os nossos comentários ficará por uma outra ocasião. Não faz sentido algumas intervenções que nós já ouvimos aqui dentro desta Casa Parlamentar. Nós, os deputados, nós devemos ser mais razoáveis nesta Casa Parlamentar, pelo menos de deputados para deputados, não é? Eleitos democraticamente. O PAICV denuncia o que considera ser racismo e abuso de poder por parte dos agentes da Polícia de Fronteira, em causa a recente não admissão e consequente expulsão de imigrantes nigerianos no Aeroporto Internacional Amílcar Cabral, uma declaração política lida por Gisela Almeida, que acredita que a forma como os africanos têm sido tratados na fronteira prejudica a imagem do país e o bem-estar dos cabo-verdianos residentes nos países da CEDEAO. A UCID também proferiu uma declaração política no Parlamento e os desafios e oportunidades da ilha de São Vicente e a cidade do Mindelo foram o cerne da declaração política do partido, durante a qual os deputados da UCID expressaram as expectativas de verem potencializados os elos da cadeia geradora de riqueza da ilha nos diversos segmentos de desenvolvimento. A Patrícia Bartiz acompanhou e tem os pormenores. Um desenvolvimento socioeconómico inclusivo e sustentável é o que se espera de Mindelo, diz António Monteiro, deputado da UCID, realçando o emprego digno, formação para os jovens, fortalecimento de programas sociais. Monteiro defende ainda medidas políticas que permitam potencializar os elos da cadeia geradora de riqueza a diversos níveis. Ao nível industrial, é imperativo que sejam tomadas decisões que permitam que a cidade do Mindelo lidere a nível nacional uma profunda modernização produtiva deste setor, outrora melhor organizada do que hoje. A aposta numa maior diversificação económica, abraçando a inovação tecnológica e criando condições atrativas para investimentos nacionais e estrangeiros, afigura-se-nos como o principal vetor da criação de riqueza na ilha. A Zona Económica Especial Marítima de São Vicente, atualmente sem os recursos financeiros e humanos necessários, abandonado à sua sorte, deve consolidar-se como um ponto de desenvolvimento económico. O descaso do governo é gritante e urge uma rápida inversão da situação. A indústria marítima, dos transportes à pesca, passando pela reparação naval, deve ser encarada como um grande motor económico de São Vicente. No setor da pesca, Mindelo deve poder investir em tecnologias avançadas, capacitação técnica e sustentabilidade ambiental, aumentando a produção e agregando valor comercial ao pescado local. A política do setor dos transportes marítimos tem de ser reequacionada. Também o aeroporto Cesária Évora, diz o deputado, precisa de soluções técnicas e de equipamentos para um funcionamento com menos restrições e melhor rentabilização, maiormente com a entrada em funcionamento do terminal de cruzeiros. António Monteiro defende também autonomia para São Vicente. A cidade do Mindelo precisa estar preparada para os novos desafios que o funcionamento normal do terminal de cruzeiros irá trazer à ilha e à própria urbe. O poder central e local, bem como outras instituições voltadas para o comércio, deverão agir rapidamente para se poder criar as melhores condições da ilha e da cidade para podermos potencializar todas as oportunidades de negócio. No que tange à saúde, exigimos um sistema robusto, moderno e acessível a todos. Espera-se a implementação de um verdadeiro hospital central de referência. Relativamente à educação, a nossa expectativa é transformar Mindelo num polo de conhecimento e inovação. A cidade precisa reforçar suas instituições de ensino superior e técnico profissional. Exige-se a recolocação no debate político da problemática da regionalização como um avanço político-administrativo significativo. Mindelo aspira a uma maior autonomia administrativa e financeira, uma forma avançada de cidade-estado que permita decisões mais rápidas, eficientes e adaptadas às suas necessidades específicas.
Do MPD, Vander Gomes reconhece os desafios para São Vicente, mas reafirma o compromisso para com a ilha do Monte Cara. O MPD assumiu no seu programa de governação transformar São Vicente ou dar a São Vicente aquele potencial que sempre teve no setor marítimo. Vários investimentos foram feitos. Começamos pelo campus do mar. Temos hoje mais formação no setor marítimo. Hoje a Cabnaf funciona de facto como uma empresa. Também é inegável, pese embora os desafios que temos no setor da saúde, que há investimentos. Vamos brevemente entregar uma nova maternidade, um novo centro ambulatório. Mas todos os outros investimentos que está-se a fazer dentro do Hospital Batista de Sousa, nos centros de saúde. Claro que ainda temos muitos desafios. É necessário trabalho e estamos a trabalhar. Vamos brevemente entregar também a São Vicente uma estrada, cidade Calhau, que fecha o anel. Há vários investimentos. O terminal de cruzeiros, que é o maior investimento público que já se fez neste país. João do Carmo, do PICV, acusa o MPD de governar com base em promessas e de não resolver os problemas de São Vicente. Os dirigentes do MPD prometem todos os dias. Vamos fazer, vamos fazer. Cabo Verde já não aguenta promessas. São Vicente já não aguenta promessas. São Vicente tem uma estrada construída nos anos 80. Cidade do Mindelo, Calhau. Há problemas sociais sérios em São Vicente a aumentar com a governação do MPD. O MPD criou aqui no Parlamento, com promessas vastas, a Zona Económica Especial de São Vicente. Neste momento, o presidente do Conselho de Administração pede demissão do cargo de presidente do Conselho de Administração da Zona Económica Especial Marítima de São Vicente. Portanto, para demonstrar que aquilo que o MPD trouxe como promessa para resolver os problemas da ilha não foi possível e que claramente o MPD enganou os São Vicentinos. São Vicente clama pela regionalização política. Sobre o desenvolvimento de São Vicente, a ministra Janine Lelis sublinha que o governo está a trabalhar. A Zona Económica Especial é perspectivada para atrair investimento, para criar empregos, para estimular a inovação, para potenciar o Porto de Mindelo, para reforçar a posição de Cabo Verde a nível regional e global. Essa expectativa, essa perspectiva é o que se quer. Não obstante, várias coisas vêm sendo feitas e executadas. Não se pode dizer que o governo não está a trabalhar. É verdade que nós queremos mais, queremos mais. Por isso é que nós gizamos e vamos ter o terminal de cruzeiros. É esperado que impacte positivamente e que aporte um crescimento significativo no processo de desenvolvimento de São Vicente. É por isso é que se perspectivou e se executou o parque tecnológico para trazer a tal inovação que nós precisamos e queremos a nível de São Vicente. As coisas levam tempo. Os projetos são de grande dimensão, acabam levando muito tempo para a sua concretização. O importante é que haja confiança e se compreenda que o caminho está sendo feito. Infraestruturas da saúde vêm sendo desenvolvidas, infraestruturas da habitação vêm sendo desenvolvidas, ou seja, há todo um caminho que está sendo feito. Reação da ministra Janine Lelis à declaração política da UCID sobre os desafios do desenvolvimento de São Vicente. 13h mais 17 minutos, vamos ao Parlamento, ao encontro do José António dos Reis, que acompanhou os trabalhos da Casa Parlamentar esta manhã, e o Parlamento está a discutir na especialidade a proposta de lei que consagra os princípios gerais da administração da Justiça e regula a organização, composição, competência e funcionamento dos tribunais judiciais e também dos tribunais fiscais e aduaneiro. José António dos Reis, boa tarde, conta-nos o que é que aconteceu. Renovar os votos de boa tarde de Anatólio Lima, dizer que já os parlamentares, sujeitos parlamentares, os deputados, já aprovaram 20 artigos referente a esta proposta de lei. A proposta de lei, ou melhor, o artigo número 20 é que levantou algum questionamento, nomeadamente a necessidade dos magistrados, ou que cada tribunal de instância tiver, portanto, a possibilidade de dotar esses tribunais de gabinetes de assessores e consultorias técnicas para magistrados na dependência orgânica do Conselho Superior de Magistratura Judicial. Mais concretamente, no Tribunal de Primeira Instância, a UCID e também os deputados do PICV levantaram a questão por que não dotar também, de forma clara, a questão desses assessores aos tribunais superiores. E a ministra da Justiça, Joana Rosa, explicou as razões. O legislador está a deixar para que seja os conselhos, ou o conselho neste caso, a analisar a necessidade e a adotar a comarca ou as comarcas, um conjunto de comarcas com gabinetes de assessoria
de assessoria, portanto, e consultoria técnica. Não é? Eu acho que temos que acreditar que os conselhos estão a trabalhar, que vão continuar a trabalhar. Todos nós estamos também sempre a fazer essa exigência, a necessidade de uma melhor organização, a necessidade eu diria, eliminarmos a morosidade na justiça. Há um trabalho conjunto que está a ser feito não só pelo Governo, pelos Conselhos Superiores. Os seus deputados têm também um papel fundamental do ponto de vista daquilo que é a criação, eu diria, do quadro legal que possa propiciar o melhor ambiente, as melhores condições para que os conselhos possam trabalhar cada vez melhor. Ultrapassado essas dúvidas, então foi aprovado este artigo da proposta de lei, artigo 20, e, portanto, essa discussão vai prosseguir, discussão na especialidade da proposta de lei que consagra os princípios gerais da administração da justiça e regula também a organização, a composição e a competência e o funcionamento dos tribunais judiciais, dos tribunais fiscais e aduaneiro. Dizer também, Anatólio, que durante o período de agenda, depois de entrar mesmo na agenda, o projeto de resolução entrou-se para se aprovar isso, mas no que concerne a resolução que altera a resolução que, portanto, que regula o subsídio de deslocação dos deputados, este foi suspenso porque, na altura, pediu-se a necessidade de se redigir melhor o texto e então será retomado talvez na próxima, ou melhor, amanhã. Amanhã também está prevista a retoma da discussão na especialidade da proposta de lei que altera o Código Eleitoral. No período da tarde prossegue-se, portanto, essa discussão na especialidade, mas dos princípios gerais da administração da justiça. Obrigado, Jean Antônio dos Reis. Já temos 13 horas mais 21 minutos e meio. O Ministro da Promoção de Investimentos e Fomento Empresarial de Cabo Verde, o do Ambiente, Clima e Biodiversidade do Grão-Ducado de Luxemburgo, realizaram um encontro com jovens empreendedores em Assomada para troca de experiência e fortalecimento do ecossistema empresarial. Eurico Monteiro afirmou que o objetivo é fortalecer o diálogo, compartilhar experiências e reforçar o compromisso de ambos os países, com foco no empreendedorismo como setor primordial na promoção de empregos e também crescimento económico. Ariana Miranda tem os detalhes. Numa iniciativa de cooperação bilateral, os ministros cabo-verdianos e o luxemburguês que se encontra de visita a Cabo Verde preocuparam-se em ouvir as aspirações dos jovens em relação ao setor do empreendedorismo, mas também falaram das ofertas do mercado e as oportunidades de criarem os próprios empregos e também empregarem outros jovens. Eurico Monteiro, ministro da Promoção de Investimentos e Fomento Empresarial de Cabo Verde, destacou a importância do Estado em estar na linha de frente para garantir o apoio ao empreendedorismo, oferecendo suporte técnico, formação profissional e facilitação de acesso ao crédito bancário. Eu diria que são vários objetivos, mas fundamentalmente, digamos estes. Em primeiro lugar, nós quisemos que os empreendedores, de uma forma geral, sobretudo aqueles que já tiveram contacto com o nosso ecossistema de apoio ao empreendedorismo, no qual existem várias entidades, e que esses empreendedores pudessem aqui testemunhar, digamos, o seu percurso de vida profissional, desde o surgimento da ideia até a concretização, portanto, do projeto. E eu creio que o resultado é muito positivo e encorajador. Encorajador no sentido de que nós aqui podemos verificar e reverificar, se quiser, a utilidade do nosso ecossistema. Ou seja, não é um ecossistema de papel, é um ecossistema que muda a vida das pessoas. Por sua vez, o ministro do Ambiente, Clima e Biodiversidade do Grão-Ducado de Luxemburgo, Serge Vermes, reforçou o papel do empreendedorismo na geração de emprego e riquezas e na construção de uma sociedade mais próspera. O objetivo foi conectar jovens empreendedores para poderem trocar experiências, compartilhar desafios e buscar soluções conjuntas. O nosso apoio é uma demonstração clara do compromisso do Luxemburgo em investir no desenvolvimento sustentável de Cabo Verde. Não há países pequenos, apenas ideias, vontades e ambições grandes. Com trabalho conjunto
podemos criar um futuro mais próspero para os nossos povos. Eurico Monteiro destacou o Luxemburgo como principal parceiro de Cabo Verde na área de emprego e empregabilidade e este encontro evidenciou o compromisso bilateral de promover o empreendedorismo jovem, o desenvolvimento sustentável e a cooperação internacional. E uma operação conjunta da Polícia Judiciária e da Polícia Nacional, realizada hoje em São Domingos, aqui em Santiago, levou à detenção de 16 jovens. São indivíduos dos 17 aos 35 anos que são indiciados de vários crimes, conforme apurou o Moisés Évora. Uma operação após um mandado de detenção fora de flagrante delito emitido pelo Ministério Público. Os 16 indivíduos são indiciados de crimes de assalto à mão armada, formação de quadrilha, tentativa de homicídio, rixas, ameaças e ofensa à integridade física. Foram também apreendidas armas brancas. A fonte da Rádio Pública faz saber que as investigações vão continuar e tendo por propósito dar combate àquilo que classifica de onda de criminalidade. A operação teve início às 7 horas e terminou por volta das 10 horas. Os 16 homens serão presentes amanhã a tribunal. E a primeira-dama foi visitar esta manhã os pupilos das Forças Armadas no quartel da Chade de Eugélio Lima, aqui na Praia. Foi a partir desta instituição de cariz social que Débora Catiza Carvalho se socorreu de factos, pedindo uma profunda reflexão sobre o tipo de educação que é dada aos rapazes, que, reconhece, os torna mais propensos a comportamentos desviantes. Porque aqui não analisa números, não está hoje uma população que está preso na cadeias na Cabo Verde, maioritariamente rapazes. Quem que abandona a escola mais cedo? Rapazes. Quem que está associado a fenómenos de TAG e alguma perturbação social? Rapazes. Menor performance escolar também são rapazes. Quem que está mais na universidade é meninas. Então, hoje é uma instituição, moda que ele dá seguimento a esse processo de educação dos nossos rapazes, só não tem que louva e apoia esse projeto. Números desfavoráveis dos rapazes que a primeira-dama acredita que possam ser revertidos, reforçando a aposta numa educação cívica mais igualitária. A hora que não repara na educação familiar e não só, que não todas meninas, de alguma forma, não está para proteger um pouco mais meninas e rapazes, é quase que largado a educação de rua, de comunidade, é toda uma educação mais de quase que libertinagem, né? Porque é uma liberdade responsável. E está para vai para uma esfera muito de libertinagem, obviamente que acaba para apreender aquele que depois nós não queremos mais para frente, tem aquele namorado cordial, aquele pai que te acompanha filhos, aquele marido que te apoia nas atividades domésticas, mas ele na sua infância, sua juventude, nunca é pedido que ela, normalmente é menina que está obrigada a fazer cama, menina que está arruma a casa, menina que está a fazer comida, menina se sentiu protegida naquele ambiente doméstico, né? E rapazes não, pode ir jogar bola, vai hora que quer, pode ir festival com 12 anos, né? Menina normalmente já está retraída um pouco mais, então é naquela que não tem que pensar. Preocupações da primeira-dama com a educação de rapazes manifestadas durante uma visita esta manhã ao Centro de Pupilos das Forças Armadas no quartel militar da Chade Eugélio Lima. Débora Catiza Carvalho foi conhecer a forma de funcionamento do centro, reforçando o compromisso de, enquanto primeira-dama, promover uma educação inclusiva e valores como a paz e também a solidariedade social. E o secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro garantiu hoje que o governo irá continuar a investir com vista à criação de condições para o tratamento de dados. Este é um dos sublinhados da mensagem que Lourenço Lopes deixou hoje na abertura da Conferência Internacional Construindo o Futuro Digital, Desafios e Oportunidades para a primeira Estratégia Nacional de Dados em Cabo Verde. O Carlos Santos acompanhou e tem os detalhes. O encontro de hoje vem na linha das recomendações da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que promete não deixar ninguém para trás. Cabo Verde tenciona desenvolver e implementar uma estratégia nacional de dados que seja participativa, inclusiva e robusta. Por isso, explica Carlos Mendes, presidente do Conselho Nacional de Estatística, primeiro é preciso saber se o país reúne as condições para dar este salto. Quais são os desafios que Cabo Verde enfrenta
quais são as oportunidades. Será que neste momento, atendendo à questão da agenda e de transformação digital, Cabo Verde tem em curso todo o ecossistema ligado à questão digital e a importância que isto tem para o país, para a economia, para a implementação de políticas públicas, para o desenvolvimento social, de uma forma geral. Então nós pretendemos discutir isso. Uma discussão a que o Governo diz-se empenhado. Aliás, o secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, Lourenço Lopes, garante a disponibilidade do Executivo em continuar a criar as condições para o desenvolvimento do ecossistema de dados em Cabo Verde. Devemos apostar fortemente nas infraestruturas, mas também na formação dos recursos humanos capazes de enfrentar esta nova era da inteligência artificial. Dou-vos bons exemplos deste engajamento do Governo, como são efetivamente os 2 centros, os 2 parques tecnológicos que serão inaugurados no dia 5 e no dia 6 de maio, aqui na Praia e também em São Vicente. Lourenço Lopes adverte, no entanto, que não basta apenas produzir e divulgar dados. Há que incluir os cidadãos onde quer que estejam, o que, na sua opinião, passa por apostar numa literacia de dados. Para que tenham instrumentos através da literacia digital, através da educação, que permitam à nossa juventude, que permitam às populações tratar bem ou estudar e encarar bem os dados que lhes são fornecidos pelas diversas instituições. Participam na Conferência Internacional Construindo o Futuro Digital, desafios e oportunidades para a primeira Estratégia Nacional de Dados em Cabo Verde, decisores políticos, gestores públicos, especialistas em tecnologia e representantes de diversos setores. E as estradas de Cabo Verde vai atuar energicamente na estrada que liga a cidade de São Filipe a Vale dos Cavaleiros, no que diz respeito à circulação de animais. O posicionamento vem em reação após manifestação dos taxistas e particulares. João Cardoso esclareceu que o proprietário já tinha sido informado para interditar a circulação de animais, pois é uma via de grande circulação e vidas humanas estão em perigo. As medidas passam por aumentar a fiscalização e aplicação de pesadas coimas, além da responsabilização civil e também criminal. Anabela Varela conta-nos os pormenores. Vários acidentes têm sido registados na estrada nacional que liga a cidade de São Filipe ao porto de Vale dos Cavaleiros, muitos envolvendo vacas à solta na via, felizmente sem vítimas humanas. A situação levou taxistas e motoristas particulares a realizarem recentemente uma manifestação para cobrar ações imediatas das autoridades. Em reação, hoje em São Filipe, as estradas de Cabo Verde, na voz do gestor da Ilha do Fogo, João Cardoso, lembra que durante a asfaltagem do troço, o proprietário foi alertado sobre o risco que os animais representam para quem trafega pela via de alto fluxo e de primeira classe. Fizemos essa sensibilização e ele prometeu que num curto espaço de tempo ia desfazer-se das vacas, que era essa sua intenção. E nós, com a boa fé, acreditamos nele. O criador já recebeu uma notificação formal e tem até ao final deste mês para interditar completamente o gado da pista. A partir desse momento, a ASV vai atuar energicamente, porque estão em causa vidas humanas. E nessa estrada devo dizer que, além do transporte de cargas e mercadorias e pessoas, há transporte de materiais inflamáveis. E isso põe em causa vidas humanas. E não estamos a brincar. Portanto, vamos ter uma reunião hoje na Câmara Municipal PN, Polícia Nacional, com a Câmara e provavelmente com a presença do delegado da Direção-Geral de Transportes Rodoviários, para tomarmos as medidas que se impõem após a expiração desse prazo. E devo dizer que nas estradas nacionais as coimas não são leves, são coimas que vão até 300 mil escudos, fora as responsabilidades civis e criminais. João Cardoso, gestor das estradas de Cabo Verde do Fogo, reforça que, além do perigo iminente para as pessoas, a circulação de animais também encurta a vida útil do asfalto. Os excrementos dos animais têm um impacto negativo na vida útil do betão bituminoso. E com a circulação diária e os excrementos na estrada, a vida útil torna-se muito reduzida. Esse é outro impacto negativo da circulação de animais. Portanto, temos motivos mais do que suficiente para agir e agir energicamente. E não vamos tolerar mais esse tipo de atos. Acrescenta que essa é a única estrada da ilha com registro recorrente de circulação de animais na pista, mas que um levantamento já foi feito em toda a malha viária para identificar pontos críticos. João Cardoso finaliza anunciando que em maio terá início um novo contrato de manutenção das estradas com a duração de 2 anos, incluindo um setor específico de fiscalização antes inexistente para intervir com maior agilidade em questões de segurança nas estradas nacionais na Ilha do Vulcão.
O amigo ouvinte está em sintonia com a Rádio Cabo Verde quando são 13h34. Jornal da Tarde. Os Jogos Olímpicos que estão previstos para serem realizados no estado norte-americano de Los Angeles em 2028 estarão nos próximos tempos a serem analisados pela Comissão de Avaliação do evento devido aos estragos causados pelos incêndios recentemente. Por outro lado, a participação do boxe cabo-verdiano nos Jogos Olímpicos vai depender da filiação de Cabo Verde na organização World Boxing, devido ao facto do Comitê Olímpico Internacional já não reconhecer a Associação Internacional de Boxe, organização na qual a Federação de Boxe de Cabo Verde está afiliada. O Canda Amorim Fortes conta-nos todos os detalhes. Em causa também a participação do único medalhado cabo-verdiano David de Pina, que ganhou o bronze no Japão, já que Cabo Verde é filiado na IBA, uma das organizações mundiais que levava as federações desportivas nacionais a competições como os Jogos Olímpicos. É que, devido a desentendimentos entre o Comitê Olímpico Internacional e a IBA, que levaram ao não reconhecimento da IBA pelo Comitê Internacional, a participação do boxe cabo-verdiano só poderá se efetivar se a Federação Cabo-Verdiana se filiar na World Boxing Association, um desafio que será abordado via online pelo presidente dessa organização no 4º Congresso Olímpico da Lusofonia, explicou Filomena Fortes, que esteve recentemente em Los Angeles e, na qualidade de membro da Comissão de Avaliação dos Jogos Olímpicos, assegura que será devidamente precavida a realização do maior evento desportivo mundial no estado norte-americano de Los Angeles. Há pouco tempo, Los Angeles foi devastado pelos incêndios e nós iremos ver lá em loco quais os danos que sofremos. De forma geral, não houve grandes danos, a não ser nos campos de golfe, mas é preciso irmos em loco e ver e também, principalmente, trabalhar na prevenção. Porque, como sabe, os Jogos Olímpicos irão ser durante o verão e que poderá acontecer, nós não queremos, mas poderá acontecer também outra onda de incêndios e nós temos que precaver tudo isso. Nós também estamos agora com um desafio, que é a Federação de Boxe de Cabo Verde poder afiliar-se ao World Boxing, porque neste momento a nossa federação está afiliada na AIBA e, como sabe, o Comitê Olímpico não reconhece, o Comitê Olímpico Internacional não reconhece a AIBA e nós temos que poder resolver essa questão. Nós, inclusive, para este congresso, tínhamos convidado o Sr. Presidente da World Boxing, para estar cá por questões de agenda, não está, mas estará em forma online, precisamente para poder explicar quais os benefícios de que Cabo Verde possa estar afiliada na World Boxing, porque se não estivermos afiliada, nenhum dos nossos atletas poderá ir aos Jogos Olímpicos e muito menos o David defender a sua medalha. Filomena Fortes, que também é presidente do Comitê Olímpico Nacional, diz que se o boxe de Cabo Verde quiser estar nos Jogos Olímpicos, a Federação de Boxe terá que desvincular-se da IBA e associar-se à World Boxing. Do boxe para o teatro é que o Grupo Teatral Juventude em Marcha encontra-se em Portugal, onde iniciou esta semana uma digressão por alguns países da Europa por um período de cerca de 2 meses. Já em Lisboa, o grupo fez na passada terça-feira a estreia da peça O Sábio Cômico, enquadrada nas comemorações do seu 41º aniversário dos 50 anos da independência de Cabo Verde. O trabalho é assinado pelo Augusto Oliveira. A Sala de Teatro Marvila, em Lisboa, foi o palco da estreia absoluta da peça O Sábio Cômico, que, segundo Jorge Martins, líder do grupo Juventude em Marcha, ultrapassou as expectativas. No acabar por ter uma estreia bem concebida, muito animada, pessoas gostaram bastante, presenças de individualidades portuguesas, nomeadamente o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, sua esposa, deputados da nação, com o público a interagir bem com os atores e no final aquele caloroso abraço de Cabo Verde. Muitos cabo-verdianos também portugueses de fazer fotografia, autógrafos e todo aquele momento de convívio, de confraternização. Foi um momento interessante. Não era previsto, mas pronto, como não acabar por ter uma sala com todas as condições para estrear, não sei, porque não, fazer uma estreia absoluta na Lisboa e que ser uma preparação já para uma estreia também na Holanda. Para o experiente ator, já com 41 anos de palco, a apresentação foi um momento marcante, uma vez que se trata de uma peça clássica altamente exigente. É uma peça clássica altamente exigente e que tem um jogo de luz, de sonorização, com efeitos interessantes, especiais e que normalmente tudo é programado nesse sentido. Quando vou tratar, vou lidar com atores ainda que não têm muito pouca experiência neste tipo de situação, quando é assim que vou chegar num palco, vou ficar lá com uma incógnita. Será que isso vai resultar? Será que os atores também conseguiram adequar? Mas foi uma coisa fantástica, graças a Deus. Portugal foi a primeira paragem do Juventude em Marcha, com agenda cheia até início de junho.
O grupo vai a Roma nos próximos dias, dando assim sequência a uma agenda bem preenchida. Depois de Lisboa, nós partimos para Roma. Nós vamos fazer espetáculo lá no dia 4 de maio, mas lá nós apresentar Problemas de Família 2. Lá na Roma também, Problemas de Família 2, lá é uma estreia. De Roma, nós partimos para Espanha, onde é que no dia 10 não tem espetáculo na Espanha. Também lá nós apresentar Problemas de Família 2, também vai ser estreia lá na Espanha, que nunca foi apresentado. De Espanha, nós partimos para Paris. Dia 24 já nós está também mais um espetáculo em Paris. E dia 31 de maio, nós estamos na Holanda, que é para a estreia de O Cómico e o Sábio lá. Vai ser na Zuidplein, uma sala que já não te conheci, uma lindíssima sala, com capacidade para 750 lugares. E depois nós participar também numa noite cultural na Rouflit, promovido por aquela associação cabo-verdiana lá. Nós participar dia 7 e regressar a Cabo Verde no dia 9, se Deus assim quiser, 9 de junho. Jorge Martins, do Grupo Juventude em Marcha, a propósito de mais uma digressão pela Europa no âmbito das comemorações dos 41 anos de existência e dos 50 anos de independência de Cabo Verde. Última curva antes da estação final neste jornal. O presidente norte-americano Donald Trump levantou ontem a possibilidade de um acordo comercial justo com a China, embora as negociações ainda não tenham começado. O presidente norte-americano também não quer demitir o chefe do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos da América. Ontem foi um dia de alívio nos mercados financeiros globais e nos Estados Unidos, e o mercado de ações de Wall Street fechou em grande parte no verde. A razão é simples: o governo Trump suavizou sua retórica em 2 pontos principais. Donald Trump não tem planos de demitir o chefe da Reserva Federal e também está aberta a discutir tarifas com a China. O tom é menos hostil com a China e o secretário do Tesouro acredita que a atual guerra comercial lançada por Donald Trump é insustentável. De acordo com o Wall Street Journal, o governo norte-americano está considerando uma redução de mais da metade, e isto não vai acontecer imediatamente e não se vai retornar à situação anterior, mas pelo menos há uma abertura. Quando perguntado se reduziria as tarifas sobre os produtos chineses, Donald Trump simplesmente respondeu que haveria um acordo justo com a China. E questionado pela imprensa, o presidente norte-americano também especificou que o prazo para a redução das sobretaxas alfandegárias depende da China, mas garantiu que está em contacto todos os dias com a China e que se dá muito bem com o presidente Xi Jinping e que por isso espera que possam fechar um acordo. A China negou firmemente hoje que negociações com os Estados Unidos estivessem em andamento. Já temos 13 horas mais 42 minutos. Final de linha neste jornal. Tempo apenas para vermos como é que está o movimento aéreo e marítimo no arquipélago. Em termos de movimentação aérea, temos os aviões da TAP que já deixaram o arquipélago e vão em direção ao aeroporto de Lisboa. O avião que partiu da Praia vai chegar na capital portuguesa por volta das 6 horas e 21 minutos e a outra aeronave que partiu de São Vicente, não o vejo neste momento, mas já também partiu, está praticamente a alcançar aí o Saara Ocidental. A aeronave que partiu de São Vicente vai chegar na capital portuguesa um pouco antes, às 5 horas mais 55 minutos. A vir para o arquipélago e para Boa Vista, mais concretamente, o aparelho da TUI, que vem de Manchester com aterragem prevista às 2 horas mais 1 minuto. E há uma outra aeronave, é da Neus, e vem de Verona e também vai para Boa Vista e vai aterrar por volta das 2 horas mais 32 minutos. Da Praia partiu em direção à Ponta Delgado o aparelho da SATA, com aterragem neste arquipélago às 4 horas mais 32 minutos. Pela via marítima, o movimento não é expressivo. Temos o Liberdade, não, temos o Interilhas, que está neste momento a navegar entre o canal, entre as Ilhas do Fogo e Brava. Interilhas que já esteve no Porto de Vales Cavaleiros, foi à Ilha Brava, agora de manhã, e está neste momento a regressar ao Porto de Vales Cavaleiros para depois vir aqui ao Porto da Praia. No Porto da Praia está o navio Dona Tututa, que veio de Tarrafal de São Nicolau, chegou já tem algum tempo, pelo menos 30, 40 minutos que o Dona Tututa está aí ao largo no Porto da Praia. Esteve dentro da concha, muito perto do cais, mas voltou e está neste momento na Bahia. Está o Dona Tututa à espera de algo, não consigo visualizar aqui o que é que está a impedir a atracação do Dona Tututa, uma vez que o Liberdade está também no cais de cabotagem, mas numa posição diferente da rampa, ou seja, a rampa parece
parece-me que está livre neste momento. Não consigo descortinar o motivo em relação ao qual Dom Tuta não fez a atracação. E, em consequência, temos já 13 horas mais 44 minutos. Dom Tuta, que esta quinta-feira deverá fazer uma ligação com a Ilha do Maio, de acordo com a nova programação da CV Interilhas. Dom Tuta deveria partir às 14 horas da praia para a Ilha do Maio, para depois fazer o regresso às 17 horas e seguir para a Ilha do Fogo às 21 horas. Depois vai fazer o percurso Vale dos Cavaleiros, Furna às 4 da madrugada. Às 6 da manhã de amanhã vai fazer uma ligação entre o Porto da Furna e São Felipe, Vale dos Cavaleiros, para depois seguir para São Vicente. Mas, como eu disse, o Dom Tuta chegou de São Vicente, de São Nicolau, mas está aí às voltas no Porto da Praia e ainda não atracou. Falamos agora do movimento das marés, bem como que nos dizem as tabelas celulares em relação aos melhores momentos para a pesca, aprendendo outras informações. Para esta quinta-feira, 24 de abril, o sol despontou às 6 horas 14 minutos e 20 segundos e o pôr do sol será às 18 horas 49 minutos e 52 segundos. A lua está na fase minguante, vai se pôr pelo oeste daqui a pouco, quando forem 15 horas mais 45 minutos. A primeira baixa-mar do dia aconteceu às 9 horas e 38 minutos e a seguinte será às 22 horas e 19 minutos. E a primeira pré-bar foi às 3 horas e 45 minutos e a seguinte será às 15h56. Os dados apontam que hoje é um dia regular para pescar, sendo o melhor momento que resta do dia das 20 até das 21 às 23 horas. Amanhã, sexta-feira, a primeira baixa-mar será às 10 horas e 29 minutos e a seguinte será às 23 e 2 minutos. E a primeira pré-bar foi às 4 horas e 33 minutos e a seguinte às 16 horas e 45 minutos. Em relação à pesca, as previsões indicam que amanhã será um bom dia para pescar, sendo os melhores momentos das 9 horas e 29 minutos até às 11h29, ou então das 21 horas e 50 minutos até às 23 horas e 50 minutos. 13 horas 46 minutos, fim de linha. Vamos repor os títulos dos principais assuntos que foram abordados. Financiamento dos projetos no âmbito do terceiro compacto do MCC está atribuído. A imprensa internacional fala em corte determinada por Elon Musk. O ministro da Educação promete a atribuição de um acréscimo de 15 mil escudos aos estudantes cabo-verdianos em Marrocos. PICV acusa a Polícia Fronteira de racismo e abuso do poder, no caso que envolve recusa de entrada de nigerianos no país. Estradas de Cabo Verde promete mão dura na fiscalização da estrada São Felipe Vale dos Cavaleiros e responsabilização de donos de animais. Donald Trump suaviza tom na guerra comercial com a China para alívio dos mercados. Fique bem, às 14 o Carlos Santos estará aqui com o essencial daquilo que foi o objeto neste jornal. Boa tarde e muito obrigado. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.